Oi, eu vim falar dos melhores livros de 2025. É, Tô gravando no celular, eu acho que eu dei uma desistida de gravar na câmera, assim, porque pensar em passar pro computador, editar, enfim, não é um tempo que eu tenho. Assim, eu estou em um estágio muito tranquilo agora, mas o tempo livre que eu tenho eu tô usando pra estudar. Então, assim, é, ano passado foi um ano muito bom, eu gostei muito de 2025. Vamos ver o que 2026 tem pra mim, né? Vai ser um ano muito diferente, assim, um ano de grandes mudanças, né? Vou me formar, enfim. O final do ano foi bem corrido, eu terminei o meu internato rural, foi muito bom, eu sou muito grata pelo tempo que eu passei em Baldim. O Arthur se formou, foi muito legal também ver a formatura dele e tudo. É, Viajei com os meus pais, enfim, meu irmão não veio pro Natal, foi muito difícil, assim. Natal sem meu irmão foi tão estranho. Enfim, muita coisa boa. E aí eu comecei esse estágio de urgência, né? Tô indo num hospital que eu nunca fui, que é o Risoleta. E tem uma comida ótima lá, então tá sendo bom isso. Mas enfim, são esses 3 meses de urgência e aí eu vou fazer os meus 3 meses de optativo, que eu vou fazer um intercâmbio. Nunca fiz um intercâmbio, tô super ansiosa, assim, uma mistura de bom com ruim. Tipo, eu acho que vai ser muito legal. Acho que eu vou poder conhecer muita coisa e tal, mas também coração apertado de ficar longe das pessoas que eu amo. Então, uma mistura de bom com ruim, assim, mas eu acho que vai ser legal. Enfim, e aí eu volto e eu sou médica. Eu vou me formar. Não sei o que esperar. Não sei o que vai ser minha vida daqui pra frente. Não sei. Tipo, trabalho, responsabilidades, enfim. É isso, né? Meus últimos 6 meses de vida com poucas preocupações adultas, por assim dizer. Também tô animada para essa próxima fase de ter uma certa independência financeira, assim, né? De conseguir buscar e ter mais chance de conquistar isso. E passos mais definitivos rumo ao futuro, assim, eu acho. Enfim, falei muito sobre a minha vida, né? Eu não fiz os melhores do último trimestre, os lidos do trimestre, porque, como eu falei, foi super corrido. Aí eu falei, vou fazer. Só que, tipo, sabe, acho que já passou da hora, assim, já foi. Vou fazer só os melhores do ano mesmo. Porque eu gosto muito dos melhores do ano. Eu não sei se esse ano, agora de 2026, eu vou conseguir manter a frequência. Eu nem conseguia antes, né? Não sei se eu vou conseguir agora. Que nem eu falei, vão ser muitas mudanças. Mas espero conseguir trazer algumas coisas por aqui. Espero não perder meu hábito de leitura, né? Enfim, esses dias eu não tô conseguindo me concentrar muito pra ler, mas tô lendo um livro bom, Meridiano de Sangue. Talvez o livro seja difícil e não seja problema meu, né? Mas assim, tô gostando. Sem mais delongas, melhores de 2025. Eu tentei separar por categoria, no fim eu separei uns 8 livros, então vamos lá. Não ficção, meu melhor livro de não ficção foi Yoga, do Emmanuel Carrère. Não sei se estou pronunciando o nome dele certo, Luiz, se estiver vendo o vídeo, me conta como é que pronuncia o nome dele, porque ele é francês e mon frère habite à Paris maintenant. Enfim, habite. Mon frère habite à Paris maintenant. Yoga vai falar. Eu falei muito desse livro aqui já, mas é uma não ficção muito interessante sobre um cara que vai fazer um Vipassana. E aí acontece. Começa no Vipassana, mas aí depois o livro vai falar pra gente sobre uma questão muito importante de saúde mental que ele descobre já, tipo, no final da sua vida adulta e como que ele lida com isso. E é muito interessante, assim, você ler sobre pessoas lidando com seus problemas, porque é muito. Eu, pelo menos, sempre que eu leio esse tipo de coisa, eu internalizo muito. Então, assim, eu acho que você ver uma pessoa lidando com seus demônios te ajuda a lidar com os seus também. E esse livro traz uma discussão super importante. Tem ECT no livro, tipo, ele passa por várias sessões de ECT, como que isso impacta ele. Eu não sou lá uma grande aficionada da psiquiatria, tipo, foi uma das partes mais, assim,
Enfim, não gostei muito de psiquiatria. Minha faculdade também não tem um grande serviço de psiquiatria, mas de qualquer forma, não tenho muita paixão, assim, por essa área, não. Mas eu gostei muito e eu imagino que alguém que goste dessa área vai tirar discussões muito proveitosas no âmbito da, da questão luta antimanicomial, enfim, que apesar do livro não se passar no Brasil, eu acho que dá pra gente internalizar muita coisa disso. Mas fora isso tudo, fora todas essas discussões, mesmo se não fosse por categoria, seria um dos melhores livros do ano, me fez pensar muito, traz muito de yoga e meditação, que são coisas que eu gosto. Então, é isso. Depois eu peguei de fantasia, eu ia colocar a trilogia do Fúria Vermelha e afins, que foi até um livro que eu presenteei a um amigo agora, no aniversário dele. Porque eu gostei muito dessa trilogia. Tem mais livros pra ler, mas eu não sei se eu vou me envolver nisso, se eu quero continuar essa saga, porque eu gostei tanto do final. Mas eu sempre termino o ano lendo Brandon Sanderson, porque as traduções de Relato das Guerras de Tempestade sempre saem lá para dezembro. O livro tem tipo 1.500 páginas, então geralmente é sempre o meu último livro do ano. Não foi diferente esse ano, meu último livro foi Tempo de Guerra. E eu fiquei sem palavras, assim, fazia muito tempo que eu não virava a noite lendo. E aí eu lembro de mandar uma mensagem pro Arthur, tipo, dando boa noite, faltavam umas 2 horas de livro do Kindle, assim, faltava 2 horas pra acabar, tô meio doente. E aí, era umas 10 da noite, sei lá. Falei, não, beleza. Aí eu fiquei lendo até 1 da manhã, tipo assim, simplesmente não consegui parar de ler. É maravilhoso, sou muito fã dessa saga. Eu só li essa saga do Sanderson, eu não li outras coisas. Tem um canal que eu gosto muito, eu acho que ele até vai parar de fazer vídeo agora, que é o Green Sauro. E ele fala muito do Sanderson, assim, da Cosmere, quais livros lê. E eu fico, gente, não li nada desse homem, sabe? Só li esse. E ele, tipo, não, porque essa saga é uma das últimas pra você entrar, porque eu não sei o que, da complexidade. Eu, tipo, só vi uma indicação e fui ler. E aí agora eu quero ler tudo, e aí eu acho que esse ano eu vou ler finalmente Mistborn. Eu tô lendo esse Meridiano de Sangue, mas eu tô precisando de uma fantasia, assim, na minha vida agora. E aí eu acho que quando eu terminar Meridiano de Sangue eu vou ler Mistborn. Eu também aceito indicações de, não sagas, eu tô querendo como é que fala? Standalones. Tô querendo standalones. Se tiverem indicações pra mim de fantasia, romance, enfim, livros que me deixem obcecada e feliz, eu aceito. Depois, categoria romance, eu coloquei A Sociedade Literária e A Torta de Casca de Batata, da Anne Barlows, eu acho. São 2 autoras. Mary Ann Sheffer e Annie Barrows. Enfim, esse livro é muito fofo. Eu sou muito... eu sou muito emocionada, assim. Eu amo o amor, eu amo amar, eu amo ver as pessoas se apaixonarem. Enfim, acho que vi romances demais quando eu era criança e acredito muito na força do amor, enfim. Enfim, eu sou assim. E esse livro é muito fofo, meu tablet tá me ouvindo, parou. São pessoas se apaixonando por cartas. O livro todo é por cartas. E é muito gostoso, os personagens são super divertidos. E o mais interessante é que, apesar de ser um livro super leve, gostoso, um romance tão delicinha, tchuc-tchuc, ele se passa num contexto histórico muito difícil, que é num período de guerra, assim, numa ilha que ela fica meio que sitiada por nazistas. E dentro daquele horror inteiro, as 2 coisas que eu acho mais maravilhosas no mundo, que são o amor e os livros, essas coisas superam o horror da guerra. Então, é um livro maravilhoso, é um livro muito gostoso, me deixou de coração quentinho, é aquilo pra fazer a gente acreditar que a vida vai dar certo, sabe? Enfim, é muito bom. Depois eu pus ficção, As Meninas, da Lígia. Todo ano eu venho... Gente, desculpa. Falar de Lígia.
E esse livro eu não vou me delongar muito, porque tem um vídeo aqui só sobre as meninas. Mas o meu ponto aqui é uma história muito interessante, passando no helicóptero. Uma história muito interessante, muito boa, vai trazer 3 lados muito diferentes de personalidades no Brasil daquela época. Um livro extremamente corajoso, porque traz críticas fortes à ditadura e foi lançado na época da ditadura. É muito bom, assim, eu não quero me delongar muito, porque realmente eu falei muito desse livro, mas eu super indico, eu acho que é uma leitura que todo mundo deveria fazer, é incrível. Lígia, todo mundo deveria ler Lígia, esse é o meu ponto, assim. Talvez, até livros que eu não li dela, eu tenho certeza que são bons, qualquer coisa da Lígia, tipo, se me derem, eu vou ler. Eu ainda não decidi qual é a minha leitura anual da Lígia, no mínimo, desse ano, mas vai ter, e provavelmente vai estar no vídeo de melhores do ano 2026. E aí eu trouxe uma categoria que eu pus, tipo, outros / menções honrosas, porque eu não sabia muito onde encaixar e eu não queria não colocar esses livros como melhores do ano. Não tá em ordem de grandeza, tipo, esse é o melhor, esse é o segundo melhor, terceiro, não. São só livros que eu gostei muito e eu acho que vale a pena. A Praça do Diamante, que foi o primeiro livro que eu li no ano passado, Praça do Diamante, da Mercê Rodoreda, que é uma autora catalã, e foi um livro fenomenal. Ele traz um contexto de Guerra Civil Espanhola. Eu tive o prazer de ler esse livro em Barcelona, então foi magnífico, assim, eu amo ler livros do lugar onde eu estou, então é muito bom você ler ela falando da Carré Grande, como é que é? Carré Grande, alguma coisa assim, tipo, o Grand Carré, era uma rua, e aí eu passando nessa mesma rua, então foi muito legal isso, mas também é muito legal porque ela traz um ponto de vista da guerra que não é geralmente abordado, porque o livro, ele vai falar de quem fica. Ele traz essa mulher que tem 2 filhos com esse cara, de um relacionamento super assim, meio que do nada, e esse cara vai pra guerra e ele volta pontualmente pra, tipo, trazer dinheiro, enfim, ver os filhos, mas em algum momento ele não volta com tanta frequência. E como é que essa mulher, ela sozinha nessa Espanha da Guerra Civil e com 2 crianças, como que ela faz pra conseguir sustentar essas crianças, os delírios que ela tem. É muito bom esse livro, é muito bom que você vai vendo aquela dor do cara que não volta da guerra, o delírio dela de ele morreu, ele me abandonou, o que eu faço, as maquinações, e ela enlouquecendo aos poucos. É um livro bem duro, mas é um livro muito bom. Foi um dos melhores do ano, por um motivo. Bom, e uma curiosidade, o Gabo se encontrou com ela e ele fala muito bem desse livro, assim, ele tinha um carinho grande por esse livro da Mercê. Bom, vamos lá. A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, é o único romance dela. Foi um dos lidos do último trimestre, então vou falar um pouco mais dele aqui. Esse livro, eu acho que vale a pena ter um contexto antes de ler. Ele é o único romance da Sylvia, ela é uma autora principalmente de contos e de poemas, e ele foi o último livro publicado dela. E é um livro muito autobiográfico que traz uma jovem lutando contra a depressão, internação psiquiátrica dela e afins, e termina num tom muito esperançoso. E isso é muito doído, por ser um livro autobiográfico. E aqui que vem o contexto. Não acho que isso seja spoiler, até porque isso não está no livro, é a vida da Sylvia. A Sylvia, de fato, lutou muitos anos contra a depressão. Ela teve uma tentativa de autoextermínio, que é narrada no livro, com muitos detalhes, então, assim, é um gatilho importante que, se não for tranquilo pra você, eu não sugiro que você leia, mas, enfim. Ela tem uma tentativa de autoextermínio e ela tem uma internação em um hospital psiquiátrico. De fato, isso acontece com ela. Ela passa por ST também, é tudo muito descrito lá no livro da Redoma de Vidro.
E aí ela tem alta. E eu gosto de pensar que ela viveu uma vida boa e feliz. Ela se apaixonou, ela teve filhos, ela se casou. E aí um dia ela colocou esses filhos no quarto de cima, deixou comida, água, fechou a porta, vedou as frestas e foi pra cozinha, enfim, não acho saudável descrever o resto, mas consumou seu ato de autoextermínio. E é muito triste, porque foi pouco depois do lançamento desse romance, um romance super autobiográfico que termina num tom muito esperançoso, e você fica, poxa, não deu, porque ela se foi. E é muito difícil mesmo, assim, é muito triste. Eu acho que principalmente tudo isso que ela faz antes do ato de proteger os filhos, tem toda uma questão também que, eu não sei, eu não lembro direito, mas tem um rolê de que o horário em que ela escolhe fazer isso ia ser um horário em que não sei quanto tempo depois a vizinha ia passar e aí as crianças não iam ficar muito tempo desacompanhadas, assim, todo um rolê assim. Tem todo esse cuidado de ser uma pessoa que se importa, não é uma pessoa que não ama os filhos, não é uma pessoa que não se importa com eles, tipo, não é uma pessoa assim. Só que a realidade foi dura demais, assim, não sei, é difícil, né? Só que é tão difícil você ver que uma pessoa que tem tanto cuidado com o outro e não dá pra ela continuar aqui. Tipo, não é porque a pessoa escolhe esse caminho que ela não se importa com os outros e tal. Eu acho muito difícil esse livro, ele é difícil. Foi um livro do Clube do Livro e as pessoas falaram muito de que a personagem, ela era muito autocentrada, preconceituosa, falaram até meio psicopata, enfim. Eu não acho isso, eu não senti isso. É uma personagem muito crua, é uma personagem difícil de engolir. Ela fala muita coisa mesmo, mas eu não senti nada disso que várias pessoas me trouxeram. O que eu senti muito foi um distanciamento pessoal tão grande, um alheamento da vida, em que nada mais importa. Nada mais, assim, fala as coisas e aquilo, ninguém importa, nada importa, é um alheamento muito grande em que nada significa nada, nada é profundo o suficiente. E eu acho que é essa sensação que me deu, assim, de estranheza e com essa personagem difícil de engolir. Falei muito sobre esse livro, né, porque eu não tinha trazido ele aqui, foi um dos melhores do ano, recomendo muito. Depois eu tenho Controle, da Natália Borges Polesso, se não me engano. Controle, ele é um livro que eu acho que, pra mim, ele foi um dos favoritos, mas provavelmente não vai ser de tantas pessoas. Mas é mais pela minha experiência pessoal. O livro vai trazer uma personagem epilética, eu já falei muito desse livro aqui também, né? Tem um vídeo falando muito dele. Então não vou me delongar muito, mas tem uma personagem principal epilética e vai trazer, entre outras coisas, ela lidando com isso, com esse diagnóstico de epilepsia na sua infância/adolescência, e ela lidando com essa enorme mudança na vida que é um diagnóstico desses. Eu sou uma jovem com epilepsia, estou atualmente em remissão, fazendo desmame medicamentoso, tenho uma epilepsia fotossensível que é super tranquilo o meu manejo, tive pouquíssimas crises ao longo da minha vida, e ainda assim, foi muito impactante viver com isso, descobrir isso na minha adolescência, enfim. E foi muito bom ler isso representado, tipo, em outras páginas. Esse não tô sozinha, essa nenhuma experiência única, existem pessoas como eu, existem pessoas que também sentem essas coisas. Então, foi muito bom. Eu particularmente eu sou uma fã de representatividade literária, assim, eu acho que é muito importante que as histórias sejam escritas. Eu acho que tem um jeito bom e um jeito ruim de fazer isso. Eu acho que muitos livros, muitas coisas caem num... Igual eu falei no livro, no vídeo sobre catábasis, né? Tem muitas histórias, tem muito livro que cai na ideia de eu quero falar sobre isso, quero falar sobre essa determinada população, sobre essa minoria, enfim, e cria uma história em torno disso. E eu acho que tem o jeito certo de fazer isso, que é eu quero contar essa história
que se passa com uma pessoa assim. E aí, ao longo dessa história, você mostra o que é ser essa pessoa, como é estar na pele dessa pessoa. E eu acho isso muito bonito, eu acho isso lindo, e eu acho que isso que faz a literatura ser tão importante. Então, pra mim, Controle foi um dos melhores livros do ano. Talvez não seja pra você, mas pegou em um lugar muito sensível pra mim. Por último, eu trouxe Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Eu te sugiro ler esse livro sem olhar sinopse. Eu li ele sem olhar nada, eu tinha lido um livro dela, e aí eu vi que tinha esse outro, e eu falei, pô, vou ler, porque eu gostei muito do primeiro livro dela e tal. E aí eu peguei pra ler, e eu fui devastada. Assim, só de lembrar eu tenho vontade de chorar. Porque o livro começa com uma catástrofe enorme, uma catástrofe avassaladora. E eu me coloquei tanto no lugar de pensar, nossa, isso podia estar acontecendo com a pessoa que eu amo. E eu vi várias pessoas falando sobre esse livro, e eu vi que muita gente falou essa mesma coisa, de nossa, eu senti como se fosse comigo, eu me coloquei no lugar, assim, imaginei que podia estar acontecendo comigo. E eu fiquei pensando como que a Mariana fez isso, porque é um mérito enorme dela de conseguir fazer isso com que tantas pessoas sintam como se fosse uma perda sua, pensem em, nossa, e se fosse comigo? Em tão poucas páginas, porque isso acontece bem no começo do livro. E eu acho que esse sentimento de, nossa, podia ter sido comigo, podia ter sido o meu amor, é porque a tragédia acontece de forma tão banal, acontece de uma forma inacreditável, é um acontecimento absurdo, mas ao mesmo tempo completamente banal, completamente banal. E é muito difícil você pensar que uma pessoa que você ama possa ser levada pela banalidade, pelo acaso, sabe? Que agora a pessoa tá aqui e de repente ela não tá mais. Pelo acaso, ela é levada pela banalidade de um dia comum. E eu acho que é isso que pega num lugar muito profundo da gente, de que as pessoas não vão estar aqui pra sempre, a gente não tem a segurança de que amanhã a gente vai poder ver essa pessoa, enfim. A gente não consegue controlar basicamente nada, e eu acho que é isso que mata um pouco nesse início de livro. Enfim, apesar de não conseguirmos controlar as banalidades diárias que podem nos levar a sucumbir, somos capazes de controlar nossas reações a isso. E é sobre isso o livro. O livro vai contar a superação deste desastre. E é muito bom ler esta mulher se recuperando do fim, de uma forma muito bonita, muito tocante, banal, porque assim é a vida, e achando conforto em lugares inesperados. É um livro muito esperançoso, é um livro que tudo vai dar certo, é difícil, mas as coisas se ajeitam e cada relação é uma relação, cada pessoa tem um jeito de dar certo, a vida é muito única para cada um, nenhuma experiência é única, mas cada vivência é. Enfim, é um livro maravilhoso, eu indico muito. Tem outros livros dela que eu quero ler, espero ler mais esse ano e trazer por aqui. E é isso, essas foram as minhas melhores leituras de 2025. Agora, em 2026, eu li Emma, Dear Life e eu li Permafrost. Gostei bastante de Permafrost, gostei medianamente de Dear Life e gostei muito de Emma. Eu acho que a minha experiência com Emma, por ter gostado muito, foi de ter lido com a minha mãe. Então, indico muito ler com alguém que você ame, tem uma boa relação, um amigo, uma mãe, enfim. Porque é um livro muito divertido, eu não sei se eu gostaria tanto se eu não estivesse lendo com ela, porque a gente ficava, ai meu Deus, ela gosta de quem? Ele gosta de quem? Então foi muito divertido. Um beijo, mãe, amei ter essa experiência com a senhora. Ela, enfim, vou trazer isso aqui também, que eu tô super orgulhosa da minha mãe, porque ela sempre foi uma leitora, mas com a vida, os filhos, o trabalho, ela se afastou do lindo caminho da literatura. Mas ela está de volta. E ano passado, se eu não me engano, ela leu 6 ou 8 livros. E eu acho bastante.
Tô muito orgulhosa dela, continue lendo. E ela tá lendo livros muito bons, grandes clássicos, enfim, tô muito orgulhosa. E o meu pai, que é uma pessoa igual o Arthur, que não lê ficção e afins, eu dei pra ele Flores pra Algernon, não sei como é que fala o nome do ratinho, mas eu dei esse livro pra ele. Por quê? Porque eu amo esse livro. Ele é muito lindo. Eu acho que eu nunca falei dele aqui, porque eu li muito antes do canal, mas eu tenho um carinho muito grande por esse livro, porque primeiro, ele me lembra muito meu pai. E segundo, por causa que vai trazer muito de... Não tem como não falar do texto. Tem um texto que eu amo, eu acho que é meu texto favorito, que é As Vantagens de Ser Bobo, é Clarice Lispector. Por favor, leiam. É a coisa mais linda do mundo. E esse livro me lembra muito esse texto. Por quê? A gente vai ter um cara que ele tem um retardo mental, né? Um atraso cognitivo. E aí ele faz uma cirurgia pra ficar inteligente, enfim. E a gente vive uma sociedade que valoriza muito a intelectualidade, a inteligência, a esperteza. Mas, no fim, não é isso que traz a felicidade. E esse livro mostra muito isso. Traz muito de como que a ingenuidade é uma faca de dois gumes, como que ela machuca muito, porque existem pessoas que se aproveitam dessa ingenuidade mesmo, dessa bondade, enfim. Mas também a ingenuidade permite que a gente seja feliz, às vezes. Permite que a gente encontre essa beleza quase infantil na vida. E é muito bom. É aquilo, o bobo ele nem percebe que ganhou. Então, leiam o texto, leiam o livro. Parabéns, pai, por ter chegado até o final, fiquei muito feliz. E é isso, eu espero trazer mais leituras esse ano, não sei se vou conseguir, mas, bom, espero que gostem do vídeo. Se quiserem, deixem aqui nos comentários quais foram os melhores livros desse ano passado pra vocês. E, enfim, até a próxima.